Eu até agora estou reverberando as imagens que eu vi, quase não acredito no que a gente tem presenciado, infelizmente, nesse mundo, nesse século XXI. Um jovem, um jogador de futebol, brasileiro, talentoso, construindo uma trajetória profissional e que essa semana foi alvo de atitudes racistas. Você está acompanhando aí as imagens que giraram o mundo. E ele foi alvo de atitudes racistas. É o Vinícius, o Vini Júnior, né? Que em campo e fora dele enfrenta o preconceito, é alvo de racismo. Ele e tantos outros negros passam por situações inadmissíveis. Por que o racismo ainda é uma realidade? Eu estou recebendo hoje aqui no Manhã Total a advogada, presidente da Comissão da Promoção de Igualdade Racial da 13ª Subseção da OAB, a Andréa Moraes da Silva. Andréa, gratidão por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É triste de ver esse tipo de imagem. É triste, é como você bem mencionou. Em pleno século XXI, nós estamos vivendo o racismo, e o racismo explícito, né? Porque como a gente viu essa cena, não foi só uma pessoa que direcionou, foi o estádio inteiro xingando o Vini Júnior, né, de macaco. E qual que é a intenção? Quando se chama uma pessoa negra de macaco, a pessoa está sendo desumanizada, ou seja, tira a característica dela de ser um ser racional, um ser inteligente. Então, assim, e por que isso ocorre na Espanha? Porque na Espanha não existe uma lei específica para crime de racismo, como aqui no Brasil. Então, existe apenas crime de ódio. E o que a gente percebe é que, além dele ter sofrido racismo ali, ele ainda foi expulso. Os juízes não entenderam que foi uma situação de racismo, entendeu? Foi uma situação normal, né? Que acontece em campeonatos. E após a opressão da mídia, né, mundial, é que se vieram retratar essa situação e encará-lo como racismo. Tanto é que depois retiraram o cartão vermelho que foi dado a ele em jogo, os juízes foram dispensados, a FIFA já se retratou, já solidarizou com ele, o Real Madrid, que é o time onde ele joga, mas mesmo assim existe a opressão mundial para que se seja implantada uma lei que tipifique essas ações como racismo. E a gente vê muito, infelizmente, assim, acho que explodiu, né? Mas a gente, infelizmente, principalmente lá na Europa, a gente acompanha esse tipo de situação. Então, e essa situação, ela acontece no mundo inteiro, só que essa situação, esse caso específico estava sendo gravado mundialmente, né? Mas o racismo, ele acontece não só lá, como em qualquer parte do mundo, aqui em Uberlândia, diariamente, constantemente. Só que as pessoas não têm essa... Vamos falar sobre isso, porque às vezes as pessoas vêm com uma expressão dizendo assim, eu não sou racista. Mas isso, inclusive, segundo estudiosos, né, isso infelizmente caracteriza o racismo. Como é que a gente pode, que tipo de atitude é? Esclarece isso pra gente, Andréa, por favor. Quando a pessoa fala eu não sou racista, não basta, ela precisa ser antirracista. Então, ela precisa ser antirracista. Eu acredito que para que se minimize esse tipo de situação, se faz necessário a criação de leis antirracistas, de estudo, de método, escola, começar a informar, né, sobre o tema, né? Porque às vezes, eu acho que antirracismo teria que ser dado nas escolas, como história, geografia, uma matéria mesmo. Porque as pessoas, muitas das vezes, crescem sem saber o que é racismo. Às vezes você sofre um racismo ali implícito e você não está achando que aquilo é racismo. Porque está tão normalizado as falas, as atitudes de racismo, que se a pessoa não tiver um letramento racial, ela nem percebe que ela está sofrendo uma situação de racismo. Você falou de leis, né? Quais são as leis aqui no Brasil que a gente tem? Inclusive, no começo do ano, a gente teve uma mudança numa lei, não foi isso? Isso. Então, existe injúria racial e racismo. O que é que houve nessa mudança? O crime de racismo, ele é imprescritível e inafiançável. Certo. O crime de injúria racial, ele também passou a ser imprescritível e inafiançável. Antes, a pessoa sofria uma injúria racial, a pessoa que cometiu o delito era conduzido, chegava lá, pagava uma fiança na delegacia e saía. Hoje não mais. Então, hoje os dois crimes se equiparam. Ou seja, a injúria racial é uma modalidade de racismo. Por que uma modalidade? Quando eu falo em racismo,
eu atinjo uma coletividade. Então eu falo, todas as pessoas negras são preguiçosas. Isso é racismo. Como foi feito com o Vini Júnior. Xingando ele especificamente macaco. É uma injúria racial, foi direcionada diretamente a ele. E quais as diferenças? O racismo, ele pode... o Ministério Público pode representar de ofício. Não precisa de uma ação da parte ofendida para representar. Então, é uma ação incondicionada. Não depende da vítima para se iniciar uma ação processual criminal. Já a injúria racial, ela depende da vítima. Tipo, eu sofri um racismo, eu tenho que dar início à ação penal. Eu tenho que representar e iniciar o crime. E às vezes, há um grande desconhecimento que as pessoas que sofrem injúria racial, elas acham que só lavrar um boletim de ocorrência justifica. Não, ela tem que lavrar o boletim de ocorrência e ela começar uma ação penal, porque aquele boletim, ele fica parado ali, ele não vira uma ação penal. Entendeu? Então, é o desconhecimento, às vezes, de muitas pessoas que, às vezes, ficam tão afobadas e não tem essa informação.